Beleza? Dúvidas? Professor, você tem uma pergunta meio aqui ignorante, né? Eu também não sou dessa área de elétrica, mas, assim, a gente está estudando essa parte de resistores e diodo, mas nesse mundo da eletrônica, esse seria o que? Seriam os componentes principais para o princípio da eletrônica? Ah, esse cara aqui, ó, esse circuitinho aqui é um circuitinho que a gente usa em todo lugar. Por quê? Porque ele é um circuito básico aí. Sempre que você quiser fazer algum circuito funcionar, ele tem que ser um circuito em corrente contínua, né? Então esse cara aqui, esse regulador de tensão com carga, é dos circuitos mais básicos que você tem. Por quê? Porque justamente sempre você vai ter que converter a tensão alternada em tensão contínua, né? Então esse aqui é um daqueles Então, circuitos que você vai encontrar em tudo quanto é circuito eletrônico. tá, eu entendi mais, assim, mas nesse mundo da eletrônica, no caso, né? A gente está vendo bastante falar sobre resistores e diodo. Esse seria um dos componentes principais para o circuito desse, ou tem outros elementos que entram no conjunto para poder fazer ele funcionar? Ou seria eles os principais? Então, é que, assim, conforme a gente vai melhorando a eletrônica e os. Conforme a gente vai querendo mais qualidade, né? Conforme a gente vai querendo mais qualidade, a gente acaba colocando outros componentes, né? Então a gente coloca transistores, circuitos integrados, tá? Então hoje o que, que ocorre, né? A gente tem muito circuito integrado, né? Então, às vezes, compensa mais você colocar um sistema com circuito integrado, que ele é mais fácil, já está mais ou menos pré-concebido e vai te dar menos problema do que você fazer um circuitão igual esse aqui, entendeu? Mas Mas pode mesmo, gravar. então, mas mesmo falando, a gente falando em circuito integrado, esses componentes entram como princípio de funcionamento. Eles estão lá dentro do circuito integrado. Bom, isso que assim, vamos falar assim, que eu sei que na eletrônica tem um mundo de componente, né? Mas, assim, a minha pergunta pode ser que eu falei, pode ser uma pergunta ignorante, mas mesmo para saber assim, no caso que a gente está vendo falar muito de iodo, resistores, assim, se tem alguma relação de componentes principais para esse para montagem de uma placa, por exemplo. Se É, eles são um dos principais. não, ele é muito básico, né? Então, todo componente básico é um componente que ele é fundamental para trabalhar. Então, você viu, por exemplo, desde que você começou lá na elétrica, mesmo, você fez o curso de elétrica básica antes, o que você viu? Resistor pra caramba, né? E você viu que a gente aqui não para de usar resistor. Então, resistor, por exemplo, é um componente que vai entrar Sim. direto, né? O diodo nós vamos usar, Zener, vamos usar. Cada um na sua função, cada um no seu, né? Mas sim, eles são todos eles. Não tem um componente que, esse aqui é o mais. Não, não tem esse Master Plus. Não, não tem. Por quê? Porque você vai juntando aí e para cada função que você vai colocando, você vai usar um componente diferente, né? Então, por exemplo, eu não preciso fazer um regulador de tensão. No caso aí, eu quero acender uma lâmpadazinha, eu quero acender um LED para indicar que o meu circuito está funcionando. Beleza, o que você vai fazer? É um resistorzinho e a sua fonte, entendeu? Então, não existe essa concepção aí que você está tentando colocar, tá? Ele é um componente básico, eles são Assim, componentes básicos que a gente vai usando conforme a necessidade. Esse cara é muito necessário, puta, esse conjunto aqui que a gente está vendo, transformador, retificador, o capacitor básico ali que a gente viu de filtro, e os Zeners são caras que né, a gente usa em tudo quanto é canto.
tá? Mas dá para substituir? Às vezes dá, às vezes não dá. Então é conforme a sua necessidade mesmo, tá? Ah, entendi. Essa que é a minha questão, só para entender se era, assim, um ponto de vista, né? Uhum. Entender se eles eram um, um dos principais e um que todo circuito dependeria deles. Então, no caso, Não. dependendo do que vai fazer. Dependendo do que você vai fazer, você não precisa. Hoje, por exemplo, em muitos locais, por exemplo, eu comprei um medidorzinho bem pequeno, sabe? Para medir força. E ele é o quê? É uma caixinha assim, tipo, dois celulares, um do lado do outro, sabe? Uma caixinha bem tranquilinha, bem pequenininha. Com display e tal. Eu abri o bichinho já tinha uma fonte chaveada. Entendeu? Por quê? Porque a eletrônica ali, no caso, está tão desenvolvida, é tão mais fácil você comprar um circuito integrado, fazer aquela fonte chaveada e alimentar aquele cara, do que você pegar e colocar componentes discretos, tal, para fazer esse cara funcionar. Entendeu? Com um transformador mais pesado. Então, ele preferiu, né? Ou quem fez lá preferiu fazer uma fonte chaveada com circuitos integrados, tal, um transformadorzinho mais leve e tal, para poder economizar. E a fonte tinha o quê? 7,5 watts, bem pouquinho, sabe? Não é muita coisa, mas o cara, em função das ferramentas que você tem, né? Você acaba, puta, olha, é muito mais fácil eu fazer isso aqui e tal. Aí o cara acaba usando, mas esse aqui é a base, né? Então, vou ter desses caras aqui dentro lá do seu circuito integrado? Provavelmente vai ter. Ele é a base de tudo, entendeu? Conforme os, Ah, entendi. conforme os nossos bloquinhos vão avançando, porque a eletrônica hoje é como se fosse uma caixinha de bloquinhos. Conforme esses bloquinhos vão melhorando, né, você acaba utilizando-os mais, né? Então, e aí alguns Entendi. componentes acabam mais discretos. A gente está vendo os componentes discretos. Esses componentes discretos, eles acabam ficando menos utilizados, tá? Bom, para Ah, fechar legal. aqui, né? Eu acho que já tudo bem, né? Ó, então para fechar aqui, o RS mínimo está aqui na faixa de 101, o RS máximo está em 134, eu poderia usar um RS de 120 ohms, tá bom? O que acontece? Se pode acontecer, por exemplo, do RS mínimo sair nas nossas contas maior do que o RS máximo, pode acontecer. Pode acontecer. Se isso acontecer, o que ocorre é que o Zener que a gente especificou aqui, ó, no caso nós usamos um Zener de 1 watt, tá? Aí com o Zener de 1 watt, você viu que essa distância aqui do mínimo para o máximo foi bem curta. E ela poderia, né, ela poderia ficar invertida. Poderia ter um valor aqui, ó, vamos supor, se o RS mínimo meu aqui desse 200, poderia acontecer? Poderia. Se ele desse 200, eu não tenho um valor que no mínimo é 200 e no máximo é 134. Então eu teria que fazer o quê? Teria que voltar, fazer todas as minhas contas de novo, só que com um Zener maior. Tá? Então, na realidade, o que a gente começa a fazer quando a gente não tem, a gente começa a utilizar o Zener de menor potência. Né? Então, essa é a ideia. Mas aqui, assim, foi chutado 1 watt, né? Eu coloquei 1 watt aqui e tal, mas o certo era começar naquele Zener de menor potência e ir subindo, né? Mas a gente colocou 1 watt aqui, nós demos sorte, né? E se não desse, a gente teria que ir para o próximo, tá bom? Essa aqui é a ideia. Bom, então basicamente nós fechamos aqui, ó. No exemplo 6, suponha que um Walkman tem consumo fixo de 0,45 watts em 4,5 volts. Projete regulador de tensão para alimentá-lo através de uma bateria de 12 volts, usando um diodo BZX 79B 4,7, meio watt, 5 miliamperes. E outro eliminador de pilha fornece uma saída de tensão 12 volts, Ripple 3 volts
pico a pico. Projeto regulador de tensão para alimentar o circuito digital, consumo de 150 mA, 5 volts. Tá aí. Bom, esses exemplos aqui são, obviamente, decorrentes dos exemplos que a gente já olhou lá, tá bom? Outros usos para o Zener, que mais que, né? Porque a gente só usou ele para regular a tensão aí, que mais que eu posso fazer com ele, né? Então, por exemplo, ele pode ser aqui, ó. Então, neste caso aqui, ó, ele pode trabalhar como aquele regulador duplo, né? Ao invés de eu pegar e colocar fontes, etc., um regulador aqui, um Zener, que ele vai limitar a parte de cima e outro Zener vai regular a parte de baixo. Ó, o VZ2 aqui, ó, ele está regulando a parte de baixo aqui, enquanto o Zener 1, né, ele está regulando a parte de cima, né? Então ele não deixa a tensão aqui ultrapassar o, o valor de VZ1, enquanto o Z2 aqui não deixa a parte de baixo aqui ultrapassar a tensão do VZ2. Então, um único diodo pode fazer a parte também de limitador ou ceifador positivo e negativo, né? Nesse caso aqui, ele está fazendo a ceifação dupla, né? Esse outro caso aqui, ó, ele está trabalhando aí como um divisor de tensão, né? Então, desses 50 volts, ó, eu tenho um Zener de 20. Então, eu estou usando aqui, ó, para me obter 20 volts. 20 volts aqui. E eu tenho uma derivação aqui, ó, né? Que é uma tensão de 10 volts. Então, às vezes a gente precisa aí de duas tensões diferenciadas para alimentar o meu circuito. Então, a gente pode fazer essa utilização aí dos Zener em série. Bom, aqui eu tenho uma série de